Segundo Coríntios, capítulo 3 e versículo 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Palavra gloriosa que o Senhor manda essa noite por meio de Paulo, quando Paulo estava ali escrevendo aos irmãos de Coríntios, conforme está aqui escrito, segundo Coríntios 3:4. É por meio do Senhor, meus irmãos. Por que ele diz que é por meio do Senhor? Por que ele diz que é por meio do Senhor, irmãos? Porque uma vez, está registrado na palavra, um grande homem da sociedade foi falar, e ele tinha uma roupa toda especial. E quando bateu o sol naquela roupa que ele mandou fazer para aquele discurso, para aquele momento, o sol bateu na roupa e a roupa brilhou. E associado ao brilho que o sol proporcionou na sua roupa, e as palavras que ele dizia, e a emoção do povo, o povo dizia: parece Deus. Uns começaram a dizer: parece Deus, parece Deus. E outros chegaram a dizer: ele é um Deus. E outros disseram: voz de Deus e não de homem. Naquela hora, Deus permitiu que esse homem viesse a óbito. Deus permitiu que o anjo lhe ferisse e os vermes lhe comessem. Meus irmãos, minhas irmãs, as coisas de Deus são muito sérias. O nome de Deus é extremamente sério. Devemos ter muito cuidado para pronunciar o nome do Senhor. Devemos ter muito cuidado. Outra vez um homem estava num banquete e estava ali com seus grandes, e de repente apareceu uma mão escrevendo o que eu falei antes, era o rei Herodes, e agora um outro rei estava ali no banquete com seus grandes, e apareceu um dedo escrevendo na parede, e aquele rei se perturbou, e todos os que estavam com ele, e Deus enviou um servo seu lá e interpretou aquela palavra. Esse servo era Daniel, e ele diz: pesado fostes na balança e achado em falta. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui Paulo se colocando humildemente no seu lugar, no lugar de um cristão, no lugar verdadeiro de um cristão. Porque o cristão, cada vez por si só, ele tende a se diminuir mais quando quando ele é confrontado com alguma coisa de Deus, porque o cristão sabe que as coisas de Deus são santas, santas, santas. Agora, o soberbo, o prepotente, ele quer se aparecer, ele quer os aplausos para ele quer o orgulho, tudo para ele, a vanglória, a prepotência, a grandeza, tudo para ele. Outra vez, outro rei, ele se exaltou e Deus colocou no campo para estar junto com os animais. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Senhor e a grandiosidade do Senhor é tremendo. E nós temos que ficar no nosso lugarzinho, aonde Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos concede de ficar. Aqui Paulo, a Bíblia diz sobre Paulo, um homem que foi um revolucionário do Evangelho, da pregação do Evangelho, do ensinamento, um homem que ensinou até o próprio Pedro, repreendeu até o próprio Pedro, quando ali
Pedro chegou em Antioquia, meus irmãos, minhas irmãs, porque ele disse: eu repreendi, eu sustentei Pedro na cara, porque era passível de ser repreensível, porque era necessário que fosse repreensível, um homem tremendo nas suas palavras, no seu conhecimento, na sua coragem, na sua determinação em fazer a obra do Senhor, né? E agora ele se coloca aqui num lugar de humildade diante dos irmãos da igreja de Corintos, porque ele se coloca na humildade, como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. E ele diz no versículo seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar, né, alguma coisa como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se você quer ser capaz em alguma coisa, coloque tua vida nas mãos de Deus. Se você quer ser competente em alguma coisa, coloque a tua vida na mão de Deus. Se você quer ser bom em alguma coisa, coloca a tua vida na mão de Deus. Se você quer crescer em todos os sentidos, coloque a tua vida na mão de Deus, porque o nosso Deus é o poderoso, Ele tem o controle de tudo, Ele tem a glória, Ele tem o poder, Ele tem a majestade, Ele tem a unção e a virtude, como Paulo diz, não que de nós mesmos somos capazes de fazer alguma coisa, não somos, meus irmãos, porque o próprio Deus disse que se não fosse por sua misericórdia, nós seríamos consumidos vivos. E se não fosse a misericórdia do Senhor, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meus irmãos, nos dar o ar que respiramos de graça, nós não estávamos aqui. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor nos dar um coração que bate dia e noite, sem te cobrar nada, sem colocar preço para você, nós não estaríamos aqui. É só pela misericórdia do Senhor. Se você canta, se você prega, se você toca, se você é um empresário, se você é uma empresária, é pela misericórdia do Senhor. Se você é bonito, se você é bonita, é pela misericórdia do Senhor. Se você tem destaque na sociedade, na tua família, onde você vive, é pela misericórdia do Senhor. Se você tem destaque na sociedade, é pela misericórdia do Senhor, né? É tudo pela misericórdia do Senhor, né? Se o teu carro é de último tipo, é pela misericórdia do Senhor, né? Se você tem o seu avião, se você anda no seu avião particular, né? Se você anda no seu helicóptero, no seu iate, no seu barco, é pela misericórdia do Senhor, né? Se o teu gado está prosperando, é pela misericórdia do Senhor, né? Se as tuas lavouras estão prosperando, é pela misericórdia do Senhor. Se você entrou nessa faculdade, você está cursando esse curso, é pela misericórdia do Senhor, né? Se as pessoas te admiram e te engrandecem, é pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, igual nós vemos aquele Simão curtidor ali, que era um enganador, enganava as pessoas, e ele era grande ali naquele povo, até que chegou um maior do que ele, e quando chegou o evangelho de Jesus Cristo ali, ele desapareceu a ponto dele pedir para os discípulos que orassem por ele, porque ele estava em fel de amargura, mesmo com o seu dinheiro. Meu querido, minha querida, o dinheiro, ele facilita muitas coisas na sua vida. O dinheiro, ele te proporciona muitas coisas. Tem o limite da satisfação, até onde você é satisfeito com o dinheiro, e a partir do momento que o dinheiro torna você insatisfeito, aí você pode pensar, irmão Elzo, isso é loucura, como que o dinheiro vai me tornar insatisfeito? Meu querido, minha querida, conheço muita gente que tem dinheiro e ele gostaria que o dinheiro não acabasse porque ele não tem prazer em voltar para casa. Conheço muita gente que tem dinheiro e ele não tem prazer em entrar no quarto
Onde está sua esposa ou onde está seu esposo? Conheço muita gente que tem dinheiro e ele não tem a liberdade que você tem de ir lá no terreiro pegar uma galinha caipira, no galinheiro, ir lá no potreiro pegar um bezerro, ir lá no chiqueiro pegar um porquinho. Ele não tem a liberdade que você tem de ir ali no bar, no mercado, buscar uma Coca-Cola. Ele não tem a liberdade que você tem de pegar e ir no rio tomar banho e caminhar no mato e pescar um peixe. Ele não tem a liberdade que você tem de ir na casa do teu amigo, da tua amiga. Ele não tem a liberdade que você tem de você poder ir na igreja e adorar e exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Meu querido, minha querida, chega um determinado momento que o dinheiro te torna um escravo e você vive e você passa a ser um escravo do dinheiro. Para você ir para um lugar tem que ter segurança. Para você fazer isso tem que ter segurança. Para você ir no salão de cabeleireiro tem que ter segurança. Você já não vive mais. Você já vive em fel de amargura. Você tem dinheiro para fazer o quê? Você tem dinheiro para comprar. Para comprar o quê, meu irmão? Para comprar o quê, minha irmã? Para comprar coisas de marca. Meu irmão, minha irmã. O que veste um empresário que tem muito dinheiro com uma roupa de marca, veste você que compra ali na esquina. O que tem, meu querido, minha querida, um carro de R$ 1 milhão e vai até o supermercado, você vai com a sua bicicleta, você vai com o seu Fusca. Meu querido, minha querida, não se iluda com isso. A nossa riqueza está lá no céu. Essas pessoas podem ter muita riqueza na terra, igual Jesus Cristo falou para aquele moço rico, igual o Senhor disse para aquele moço rico, que a riqueza dele estava no seu coração, que o seu coração estava na sua riqueza. Meu querido, rico somos nós que temos Jesus Cristo, porque o Senhor traz à tona aquilo que não existe, o Senhor traz à tona aquilo que não existe, meu irmão, o Senhor traz à tona aquilo que não existe, minha irmã. Essas pessoas que têm muito dinheiro, que você fica olhando, mas ele é famoso, mas ela é famosa. Não se iluda com isso, meu querido, não se iluda com isso, minha irmã. Ele pode ser famoso aos olhos do homem, mas diante de Deus ele é um pobre, coitado, miserável, igual estava ali a igreja de Laodiceia. Muita gente, meu querido, muita gente, minha querida, tem tanto dinheiro, mas não tem alegria, não tem paz na sua vida. Se Jesus vier agora, ele não tem esperança da salvação, ele não tem segurança de que ele vai para o céu, ele tem pavor da morte, ele tem pavor da doença, ele tem pavor da pobreza, porque ele não sabe viver na pobreza, ele tem pavor da solidão, porque ele não sabe viver na solidão. Mas nós que estamos em Cristo, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha carro, ainda que não tenha roupa, ainda que não tenha casa, meu querido, nós somos ricos, porque nós estamos junto com o dono de todo ouro e toda prata da face da terra, e toda a terra e toda a sua plenitude está na sua mão. Meu irmão, minha irmã, rico é aquele que tem Jesus Cristo, porque se você morrer agora, você vai para o paraíso viver eternamente com o nosso Deus, e a tua mansão, o teu palácio está lá, lá tá tuas roupas bonitas. Quem sabe aqui você não vai na igreja, não vai no evento da igreja porque não tem uma roupa bonita, não vai na festa da escola porque não tem um calçado para pôr no pé, não vai numa festa da igreja porque o seu calçado já estourou, já rasgou, não vai em tal lugar porque não tem como ir a pé e o seu carro não tem condições de chegar até lá. Eu quero te dizer, lá no céu, nós não vamos precisar nada disso, meu querido. Não olhe para esses bens materiais, não olhe para essa situação. Levante a tua cabeça e agradeça a Deus pela tua vida. Levante tua cabeça, não deixe o diabo te deprimir com esses bens materiais. Não deixe o diabo
diabo te oprimir pela falta de dinheiro, não deixe o diabo te oprimir pela falta de um bom emprego, de um bom negócio, de uma boa faculdade, não deixe o diabo te oprimir por falta de uma boa roupa, de um bom calçado, não. Tudo acontece na nossa vida, é graças e a misericórdia do Senhor. Se Deus não quiser, se Deus não quiser ver você nessa situação, Deus pode cambiar a tua situação agora, porque Deus não conhece ninguém tão pobre que ele não possa fazer milionário, e não conhece ninguém tão milionário que ele não possa fazer pobre, igual fez com aquele rei, que um morreu ali em cima do palco, o outro morreu naquela noite e outro foi passar no campo com os animais. Meus irmãos, minhas irmãs, fique tranquilo, fique tranquila, porque a cidade, você lembra do que aconteceu ali na cidade de Samaria, quando o exército tinha cercado Samaria, quando estava cercado ali o povo de Israel, e não tinha como eles saírem, não tinha comida dentro da cidade, mas tinha um profeta lá, um profeta que falava pela boca de Deus, e quando o rei mandou interrogar o profeta através do capitão, o qual o rei se apoiava no ombro, ele disse amanhã, o profeta disse amanhã por essas horas, terá tanta comida aqui na frente, nos portões da cidade, e tu vai ver e não vai comer, para que você não duvide do poder do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, coisa gloriosa e tremenda é o poder do nosso Deus, coisa tremenda e maravilhosa é o poder do nosso Deus. Ele usa quem quer, a hora que quer, aonde quer, meus irmãos, porque Ele é dono de todas as situações, e através de 3 leprosos, Deus colocou aquele exército, bateram em retirada, e Deus supriu toda a necessidade daquela cidade. Meus queridos, minhas queridas, Deus é assim, Deus é todo poderoso. Lembra de Jezabel, que era rica e que dominava todas as coisas, mas foi comida pelos cachorros, porque brincou com o servo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, fique na dispersação que Deus te chamou. Agradeça a Deus pela tua vida, agradeça a Deus pela tua saúde, agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem dado, porque muitas coisas ainda o Senhor tem para te dar. Não fique com medo, não se assuste, nada vai faltar na tua casa. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, porque Deus multiplica o azeite e Deus multiplica a farinha na panela. Não se amedronte, não se espante. Não fique desesperado, porque o nosso Deus está no controle de tudo, meu irmão. O nosso Deus está no controle de tudo, minha irmã, e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é grande e Ele é poderoso e Ele é eterno, porque o nosso Deus sabe a hora que precisa te abençoar. Deus sabe a hora que precisa te encher de riqueza, igual Samaria estava ali cercada e o povo estava perecendo, mas no momento certo, Deus usa 3 guerreiros leprosos e vai lá, liberta a cidade e enriquece a cidade da noite para o dia, através da palavra de um profeta. Meu irmão, minha irmã, fique firme nas promessas do Senhor e receba o cumprimento das promessas de Deus na tua vida, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.